Olá pessoal, eu estou aqui no Senado da República. Esses últimos dias foram de muita e intensa movimentação em virtude do impeachment da presidente Dilma Rousseff, mas no Rio Grande do Sul nós temos também muitas outras pautas que são muito importantes e a prioritária, a mais importante de todas, sem dúvida nenhuma, a senadora Ana Amélia Lemos, com quem eu estou agora no gabinete, é a questão da segurança pública. Esses dias ainda, senadora, eu estive no meu gabinete com o deputado Sérgio Turra, nosso líder partidário na Assembleia Legislativa, e nós fizemos uma transmissão ao vivo falando que o problema da segurança pública, que agora se agudizou com esses crimes, ele tem solução por medidas de curto, mas também de médio e longo prazo. E a primeira delas é a questão da nossa legislação, muito frouxa em geral, infelizmente, fazendo com que o bandido saia beneficiado, a população e a polícia desprestigiada. Marcel, parabéns primeiro por trabalhar intensamente nesta urgência e emergência, porque a questão da segurança no nosso estado está tão grave que a Força Nacional foi convocada. Eu acho que foi uma medida necessária, pelo menos para dar um alívio à população gaúcha que está sofrendo os efeitos dessa violência desenfreada. É evidente que o assassinato de uma senhora, de uma jovem mãe na frente de uma filha, isso comoveu e não devia ser diferente. O que eu quero dizer é que, do ponto de vista legislativo, eu já tomei algumas iniciativas já aprovadas aqui no Senado, uma delas relatada pelo ex-senador Pedro Taques, que é promotor da Procuradoria da República, em que limita apenas ao direito do apenado um saidão, porque o chamado saidão, ele tem direito a 5 saidões. E só o Brasil dá essa regalia, que eu digo uma regalia, a um preso que cometeu o crime. Então, o que eu fiz? Limitar apenas para não dizer não, apenas um saidão, e mais, que esse saidão só possa ser beneficiado dele um réu primário. Então, não pode ser um réu que tenha sido reincidente, e isso, no caso de Novo Hamburgo, de Caxias do Sul, que essa matéria do semiaberto é muito tocada, porque o saidão beneficia mais o semiaberto. Então, esse é um ponto. O outro ponto que é muito relevante, também do ponto de vista legislativo, foi um projeto meu que tratou de impedir que o governo contingencie os recursos do Fundo Penitenciário Nacional para investimentos na área de segurança, que são em veículos, equipamentos, que são fundamentais, não só aumentar o contingente de policiais nas ruas, mas também os equipamentos que eles precisam para trabalhar. Então, não menos importante, eu falei já ao nosso coordenador da bancada, o deputado Giovanni Cherini, para que na primeira reunião que nós teremos da bancada gaúcha, que eu sugeri já a ele que a emenda da bancada, metade da emenda da bancada, porque 50% tem que ser para a saúde. Então, 50% para a saúde e 50% para a segurança pública. Eu sei que nós temos obras muito importantes, eu mesmo na 470, a 386, a duplicação da 116, a duplicação a ponte do Guaíba, tudo isso é importante, mas nesse momento eu penso que a segurança das pessoas está em primeiro lugar. Então, por isso que estamos sugerindo e discutindo com a bancada. Claro que será uma discussão democrática e essa é a proposta. Falamos, os 3 senadores, o Lazier Martins, o senador Paulo Paim e eu, já fizemos uma pequena reunião no Senado para tratar exatamente do envolvimento dos senadores também nessa discussão. Muito bem, senadora. A senadora é muito objetiva, eu ia já tocar nos outros 2 pontos e ela já tocou nos 3. Para economizar tempo. Para economizar tempo, para você então também entender o quanto é prioritária essa questão. Primeiro, portanto, a questão da nossa legislação, que a senadora já está atacando aqui no Congresso Nacional e tem todo o nosso apoio. Também eu, na Assembleia Legislativa, a senadora, entrei com um projeto de lei para confirmar aquilo que já existe na legislação federal, que é a questão de que o preso tem que indenizar o valor da estadia dele na prisão. Isso já está na lei de execução penal, mas falta estrutura nos presídios. Faltam, portanto, também mais presídios. Isso depende justamente desse não contingenciamento de recursos para o sistema prisional. Marcelo, eu preciso te dar também uma informação. As pessoas, um dia eu fiz um discurso no Senado, as pessoas não entenderam direito que eu estava defendendo Cuba. Não, eu não estava defendendo Cuba, eu estava mostrando. Todo mundo fala, os médicos cubanos, a educação cubana. Mas ninguém, especialmente o partido que está saindo do governo, falou de uma das questões que para mim é a mais relevante, que é o sistema prisional cubano. E eu estive em 85, era ministro da Justiça, o ministro Paulo Brossard, e numa visita oficial, inclusive conversamos com o Fidel Castro durante 3 horas, mais ou menos,
E lá eu fui visitar, estava o secretário nacional de política penitenciária, veja só, naquela época, eu escolhi fazer esse programa. Visitei um presídio 2 dias, um presídio cubano. Como é que funciona o presídio? Primeiro, ele é administrado com um regime militar, em Cuba, eu estou falando Cuba. Regime militar. Então a disciplina é extraordinária. Segundo, o preso ele é dividido em grupos conforme a sua habilidade profissional. O marceneiro vai fazer móveis, o funileiro vai trabalhar numa mecânica para consertar carro e aquele que tem habilidade para plantar vai fazer uma horta para a comida bem ali. Vou lhe dizer que os presos, o trabalho dos presos responde por 82% do custeio da penitenciária. Pelo menos é o discurso que eles fazem, mas ao meu juízo, isso é muito importante. Primeiro, se você deixa uma pessoa no ócio, tá? O ócio é a oficina dos maus pensamentos. Então, você precisa manter ocupado essas pessoas, e essa ocupação ela é boa, porque ele vai ganhar uma renda, ele vai receber uma renda que ele distribui às pessoas da família. Lá como existe, o cara tem 2 ou 3 famílias, então ele divide aquele dinheiro, por pouco que seja, mas é um dinheiro. E eles fazem mais uma penalização, que eu sou contrário. Eles pegam uma pessoa que cometeu um crime, um furto de uma bicicleta, que é um crime leve. Então essas pessoas botam um uniforme que identifica que ela cometeu aquele delito, identifica, e ela vai para a rua, para varrer a rua, para fazer esse limpeza. Eu já não iria a esse nível, mas eu penso que dentro da penitenciária, e a legislação brasileira, a Constituição proíbe que o preso trabalhe. Quer dizer, eu acho que é uma contradição. Na verdade, proíbe trabalho forçado. E aí está a maior discussão até que ponto que é trabalho forçado. Exatamente. Mas também forçados, muitas vezes somos nós, temos que pagar impostos para sustentar quem está lá dentro, em vez de pagar mais policiamento, por exemplo. E além, ele tem vários benefícios. Tem tem o da saída, tem o salário que a família recebe, quer dizer, então... Sim, esse é uma questão que nós temos que discutir com clareza, né? Porque, então, hoje no Brasil, é estimulante praticar crime. Ele não tem consequência, você pode matar, não tem nenhuma consequência. Matar é uma coisa banal. Nós temos que reverter esse quadro por conta da impunidade, que é, digamos, a principal causa do aumento da insegurança, da violência selvagem. Matar uma pessoa indefesa só porque ela não pode sair rápido. Pena de morte, na verdade, sobre o cidadão. Estão fazendo isso, uma execução das pessoas e tal. E aí, o pior é que existe gente ainda que justifica essa violência. Isso que é lamentável na área acadêmica. Então, mas eu penso que é importante falar isso, porque as pessoas, eu não estou defendendo, pelo contrário, jamais faria isso, porque é um regime ditatorial. Mas eu acho que esse modelo... gente eles entendem, sobretudo por motivos injustos. Aliás, lá nós tentávamos naquela época, o Raimundo Faoro estava junto, estava o Cláudio Abramo, né, de saudosa memória, ambos, que queriam falar com os presos políticos, porque vocês são muito ingênuos, né? Então, evidentemente que não tivemos acesso. Aqueles que são presos por tráfico de drogas, em geral estrangeiros, eles são submetidos a uma preleção político-ideológica que é feita na parte da manhã. Então eles levantam cedo e aqui ficam ali 2 horas de uma doutrinação ideológica, mas também com o cunho de mostrar o perigo que o tráfico de drogas representa, não só para uma pessoa, para uma família, mas para toda a comunidade. Muito bem, obrigado, senadora Ana Amélia Lemos, sempre demonstrando seu preparo, seu conhecimento. Não preciso nem falar muito sobre isso, vocês conhecem a trajetória da senadora e tratando desse tema importantíssimo. Fica aí, sem dúvida nenhuma, nossa solidariedade a todas as vítimas da criminalidade. Esses últimos dias foram muito difíceis para todos os gaúchos, em especial para as famílias das vítimas, porque muitas vezes os direitos humanos, esses que cuidam só, né, de quem comete crime, infelizmente para esses as vítimas muitas vezes não existem, né, senadora? Para nós sim, não só existe, como nós temos prioridade para atacar esse problema da insegurança pública. Parabéns pelo trabalho, conta com a gente para que a gente possa fazer mais aqui. Obrigado, senadora.